Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, uma primeira consideração. A Sra. Ministra começou por afirmar, em resposta à intervenção da minha companheira Margarida Mano, que a reforma é isto mesmo, na minha opinião. Mais tarde corrigiu a afirmação, dizendo que o Simplex não é a reforma do Estado, mas contribui para a reforma do Estado. Fez bem em fazer essa correção. E eu gostaria de acrescentar, Sr. Ministro, o seguinte, para dizer que sem uma verdadeira reforma do Estado, é a nossa convicção de que outros patamares de modernização do Estado nem sequer são possíveis. Segunda consideração, quanto custa? De facto, esta é a pergunta que pairou nesta Comissão durante esta primeira fase de perguntas. Quanto custa? O Governo centrou as suas respostas naquilo que são os proveitos, naquilo que são os benefícios da aplicação destas medidas e que nós não questionamos. Mas compreenderá, Sra. Ministra, que sem uma análise de custos, qualquer apreciação que possamos fazer é sempre parcelar. Terceira consideração, e socorrendo de um adágio popular que diz atrás de mim virá, quem de mim bom fará. De facto, nesta audição, pudemos ver que, afinal, medidas censuradas, não diria, mas altamente criticadas no passado, como o licenciamento ambiental, como o balcão de cidadão móvel, entre outras, que a esquerda radical, e aqui refiro-me ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, tanto criticou, hoje acharam que estas medidas são boas. Bem-vindos, de facto, à razão. Quarta consideração, e agora retomando, Sra. Ministra, as questões dos espaços cidadão, como sabe, já aqui foi dito, foram lançadas no âmbito do programa Aproximar, foi, aliás, destaque 2015 para o Observatório de Inovação no setor público da OCDE. A Sra. Ministra, na altura da discussão do Orçamento de Estado, teve o cuidado de dizer que, relativamente a estes espaços, seriam definidas prioridades para a abertura destes balcões de atendimento. O que eu gostaríamos de saber é se já está em condições de nos adiantar um pouco mais sobre esta matéria. De facto, sabemos que são muitos que estão protocolados, mas o que gostaríamos de saber é quais são aqueles que já são os prioritários, os próximos a abrir. Ainda relativamente às questões que hoje aqui estiveram em discussão, eu gostaria de trazer novamente para o debate a questão do cartão de cidadão. O Sr. Ministro Adjunto, a propósito de uma eventual alteração do nome do cartão de cidadão proposto pelo Bloco de Esquerda, afirmou: estes temas tratamos com seriedade e tratamos com rigor e, portanto, estamos abertos a refletir sobre a evolução da sociedade neste tema. Certos também que estaremos sempre a olhar para o futuro. A pergunta, Sra. Ministra, é de saber se, de facto, também a Sra. Ministra admite uma alteração do cartão, da denominação de cartão de cidadão para cartão de cidadania. E, em caso afirmativo, também lhe perguntamos se, em nome do princípio da coerência, se o Governo pensará mudar também os espaços de cidadão e as lojas de cidadão para espaços de cidadania e lojas de cidadania. E se assim é, já agora também volta à pergunta: quanto é que isso custa? Quanto é que isso custa? Para finalizar, e porque as matérias não são apenas relativamente às questões do Simplex, Sra. Ministra, como sabe, ontem ficámos a saber que o Ministro do Trabalho e da Segurança Social demitiu a direção do Instituto de Segurança Social. São um conjunto de missões que se somam a muitas outras que têm ocorrido ao longo deste ano. Começou com a direção do Instituto de Emprego e Formação Profissional, já passou pela equipa de gestão do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, já passou pelo Presidente do Programa Operacional Competitividade e Inovação. É, como eu referi, uma vaga, insere-se entre uma vaga de demissões. Mas a pergunta que eu lhe queria perguntar não era propriamente estas demissões, mas outras perguntas que estão a ela associadas, que é a seguinte: algumas notícias, entre elas o Jornal Expresso, já o fez essa referência, dando conta de que há um conjunto de nomeações em substituição dos que foram demitidos que não passaram pela apreciação prévia da CRESAP, ou seja, da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Sr. Ministro, eu já tinha feito esta pergunta numa anterior audição. Aliás, eu fiz 2 vezes essa pergunta e, por isso, farei novamente a terceira e por aqui terminarei a minha intervenção. Pensa o Governo a extinguir a CRESAP tal e qual como reclamou, pelo menos na anterior legislatura, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o Partido Ecologista aos Verdes e até, em parte, o próprio Partido Socialista? Caso assim não seja,
está o Governo a pensar a alterar as regras, excluindo dessa prévia seleção alguns dos cargos que hoje estavam sujeitos a esta mesma seleção? Eram essas pontos que eu gostaria de deixar. Muito obrigado. Pediria agora à Vice-Presidente